Olá, sejam bem-vindos. Eu sou André Sobreiro e esse é o 22º encontro para estudo do livro Céu e Inferno, de autoria de Allan Kardec, obra fundamental da doutrina espírita. Como de costume, vamos aos nossos movimentos iniciais. Peço que cada um busque o seu movimento de interiorização agora, respirando profundamente, sentindo a paz do ambiente. Se você sentir alguma forma de desconforto que pode perfeitamente advir do plano espiritual, controle-se, controle a si mesmo, controle o seu pensamento, foque o pensamento no estudo, nas transformações que o estudo pode proporcionar, tanto a nível moral quanto a nível doutrinário. E vamos agradecer mais essa oportunidade, mais essa reunião, mais esse encontro, onde nós temos a oportunidade de buscar o estudo dessa obra que visa discutir conosco a justiça divina. Amigo Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por essa oportunidade. Agradecemos o amparo, a presença espiritual e rogamos a misericórdia de vocês, caso a gente não consiga sintonizar, caso a gente não consiga simpatizar com a vossa bondade. E é nesse clima de confiança, Senhor, que nós pedimos permissão para iniciar mais um encontro para estudo da obra de Kardec. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado pela presença de cada um dos amigos que opta por estudar conosco essa obra magnífica, quarta obra fundamental da doutrina espírita, embora nós consideremos todas as obras espíritas como fundamentais, mas o movimento trata de fundamentais 5 obras de Allan Kardec. Essa é a quarta na ordem da publicação. Então o livro Céu e Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo, é uma obra magnífica onde Kardec estuda a justiça divina, tanto que tem esse subtítulo, o livro, né? Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é nessa expectativa de entender a justiça divina que nós retornamos nesse momento ao estudo dessa obra. Como de costume, a gente vai estudar, vai dar uma lida, né? Superficial, leitura dinâmica, na verdade, do último slide do encontro anterior, para a gente ir relembrando conceitos e retomando o pensamento de Allan Kardec. Dividindo tela, no encontro anterior, Allan Kardec nos disse assim: é ainda menos concebível que a criança morta na primeira infância, as crianças que morrem em tenra idade, antes de ter a consciência de si mesmo e de seus atos, ou seja, ele ainda não pôde escolher na encarnação entre o bem e o mal. E é lógico que aqui ele está falando sobre as crianças que morrem em tenra idade, não acreditando, segundo o pensamento de alguns, da religião tradicional, na reencarnação. Então seria uma alma criada ali momentos antes da morte, ou meses, talvez, poucos anos antes da morte, porque é o pensamento religioso muitas vezes, né, de que a alma é criada junto com o corpo, a unicidade das existências. Então, aqui, Kardec considera o pensamento ou a ideia religiosa que desconsidera a reencarnação, tá? Então, antes de ter a consciência de si mesmo e de seus atos, goze dos mesmos privilégios unicamente pelo fato de uma cerimônia, pelo batismo nessa ou naquela religião, na qual a sua vontade não tem nenhuma participação, ou seja, ele não decidiu ser batizado, ele não escolheu, os pais escolheram por ele. Esses pensamentos não deixam de agitar os mais fervorosos, por menos que reflitam. Então, aqueles que têm a mente mais aberta, usando uma linguagem até inadequada, né, o termo mente, mas aquele que tem um pensamento mais abrangente, começa a pensar, fala, como que meu filho pode ser admitido no céu só por causa de uma cerimônia que ele não escolheu participar, porque ele não tem nem idade para isso, a criança é batizada muito cedo. E aqui nós iniciamos o trecho de hoje do nosso estudo com Allan Kardec nos dizendo assim. Nós iniciamos aqui o item 7.
O trabalho progressivo que se cumpre na Terra, não sendo nada para a felicidade futura, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores, e mesmo a possibilidade de comprá-la com dinheiro sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Ou seja, para aqueles que acham que vão comprar esse tal de céu, ou vão comprar essa paz e essa felicidade na vida futura, não através da transformação moral, mas através de práticas exteriores, ou seja, aquilo que eu faço muito mais com o objetivo de mostrar para a pessoa. Então você vai perceber a oração muito mais preocupada com as palavras que se usa do que propriamente em colocar sentimentos. Ou então comprar essa felicidade futura através do dinheiro, através da ajuda a esse ou aquele sacerdote, ou então investindo nisso ou naquilo. Isso já nos foi pregado muitas vezes e ainda é, né? Se você investir na obra de Deus, lá na frente você vai ter a sua casinha garantida. Aí ele vai dizer, ó, sem reforma séria do caráter e dos hábitos, deixam aos gozos do mundo todo o seu valor. Ou seja, se eu não preciso transformar a mim mesmo para conquistar essa felicidade, então eu posso gozar, eu posso aproveitar à vontade as facilidades do mundo. Ou seja, mais uma vez essa doutrina, que não é exatamente materialista, porque ela acredita na vida futura, e se ela acredita na vida futura é porque há em nós alguma coisa que não é matéria. Veja, não é exatamente uma doutrina materialista, mas mesmo assim, pela maneira de trabalhar a vida futura, estimula o egoísmo, estimula a intensificação da vida, para que a gente possa estar gozando aqui o máximo possível, porque eu não sei o que pode acontecer lá na frente. Ou então goze aqui, aproveite o máximo aqui e compre ou pelo dinheiro ou através de práticas exteriores a felicidade futura. Então as pessoas ficam muito mais preocupadas em mostrar para a sociedade que estão na casa de oração, que estão na igreja, que estão no culto, na missa, na própria palestra espírita, sem se preocuparem muito com a sua transformação moral. É por isso que Kardec está falando nas práticas exteriores, ou seja, aquilo que a gente mostra, não é aquilo que a gente tem por dentro. E o codificador prossegue, mas de um crente se diz em seu fórum íntimo que, visto que seu futuro está assegurado pelo cumprimento de certas fórmulas, pelo simples fato de ir àquela religião, àquela igreja, ou de fazer isso ou aquilo externamente, ou por dons póstumos, pós-morte, que não os privam de nada, seria supérfluo impor-se sacrifícios ou um incômodo qualquer em benefício de outrem, já que se pode obter a salvação trabalhando cada um por si. Esse cada um por si, ele é uma expressão muito clara do chamado egoísmo, né? Cada um por si, Deus que abençoe a todos. Então veja que muitas vezes a gente acreditou, trazido por pensamentos religiosos, que era possível comprar esse lugar no céu, que era possível comprar essa paz, comprar essa aprovação divina, através desse que Kardec vai chamar de fórmulas exteriores, né? A oração assim e não assado, nessa posição e não naquela, com essa roupa e não com aquela. Quando você e eu, espíritas, sabemos que o que realmente vale numa prece é o sentimento que nós estamos colocando, principalmente a humildade de admitir que nós não conseguimos caminhar sem a ajuda dos seres mais evoluídos. Jesus vai comentar isso no Novo Testamento e Kardec vai pegar algumas dessas passagens, algumas dessas parábolas no Novo Testamento, e Kardec vai usar algumas delas no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Naquela parábola do fariseu e do publicano orando, o fariseu de pé se colocando aí aos pés de Deus, eu não faço isso, eu não sou como aquele, e o publicano batendo no peito, que é uma prática judaica, né? Que a gente tem que respeitar, embora saiba que é desnecessário.
dizendo: Senhor, sê propício a mim, né? Tem piedade de mim que sou um pecador. Veja, ele está admitindo os seus erros, ele está admitindo as suas falhas. Então é essa humildade de dizer: Deus, através do teu Filho que governa esse planeta, através de Jesus, através dos espíritos amigos, através da proteção que eu sei que eu tenho do meu anjo de guarda, meu anjo guardião, não me desampara, porque sem a ajuda desses bons espíritos, a minha queda ainda é muito provável, é quase certa. Veja, a humildade de admitir que nós precisamos de ajuda. Então isso vai trazer todo um movimento interno de admitir que sem a ajuda dos maiores nós não somos nada. A humildade de admitir que nós precisamos de ajuda. A humildade de admitir que o outro precisa de ajuda e que eu posso ajudá-lo, mesmo que seja apenas com uma prece. E às vezes com outras formas de ação. Por quê? Porque a prece é muito importante, gente. Mas, por exemplo, nesse momento que nós estamos de pandemia, nós estamos gravando esse estudo na primeira semana de abril para ser mostrado no primeiro ou no segundo sábado de abril de 2021. Nós estamos em pandemia, muita gente com fome, a economia em recessão, lockdown em muitos lugares, enfim. A oração é muito importante, mas a oração não sacia a fome de quem está desempregado. Então nós vamos precisar de ações práticas. Então Kardec vem trabalhando aqui para entendermos que não é com práticas exteriores, você não é indo à casa espírita, no nosso caso, né? Não que isso não seja importante, você estar lá estudando em grupo, assistindo palestra, recebendo o amparo do passe, mas tudo que é aprendido na casa espírita, tudo que é aprendido na palestra espírita online, no estudo pela internet, tudo isso tem que ser colocado em prática. Sem prática, nada disso tem validade. E o codificador prossegue: seguramente esse não é o pensamento de todos, pois há grandes e belas exceções. Então tem gente mais esclarecida dentro de religião? Tem, graças a Deus. Talvez você conheça, como eu conheço, é concreto isso, pessoas que não têm, mesmo dentro de um pensamento religioso qualquer, pensamento religioso não reencarnacionista, há pessoas ali dentro que acreditam em reencarnação, aliás, que têm certeza da reencarnação. Que não conseguem mais acreditar, embora isso seja pregado pelo sacerdote religioso o tempo todo, num Deus punitivo, num Deus que pega o seu filho e pune de forma eterna, ou seja, a punição eterna por uma falta temporal. Porque mais cedo ou mais tarde, gente, tanto a falta como as suas consequências, elas desaparecem. Veja, a falta é temporal, sempre foi e sempre será. Mas o Deus que nós acreditávamos e que a maioria ainda acredita é um Deus que pune eternamente uma falta temporal. Então existem pessoas em diversos pensamentos religiosos que já não acreditam mais nesse Deus que pune eternamente uma falta temporal. Também não acreditam mais nesse céu onde tudo vai ser esquecido, inclusive as pessoas que nós amávamos e que por qualquer motivo não foram para esse tal de céu. Que já nos foi dito isso, né? Que lá no céu Deus apaga tudo da nossa memória para a gente viver contemplando e agradecendo. Enquanto as pessoas estão precisando de ajuda e muitas vezes com fome, muitas vezes precisando de uma orientação e de uma prece, precisando de um bom espírito que passe por perto e pelo pensamento diga: calma, confia em Deus, vai passar. E enquanto as pessoas estão precisando dessa ajuda, alguns encarnados ainda pensam que a gente vai ficar no céu sem fazer nada. Mas o que mais me causa estranheza, não posso negar, é essa tendência a achar que Deus, quando nós chegarmos nesse tal de céu, vai apagar a nossa memória. Ou seja, todos aqueles a quem eu amei, eu já não vou me lembrar mais. Porque muitos daqueles a quem eu amei talvez não vão para o inferno. E com certeza, se eu me lembrar deles, eu já não vou estar 100% em paz. Porque um pai, uma mãe, um filho talvez não estejam nas mesmas condições. Talvez não estejam nesse tal de céu. Porque
cometeram falhas durante a vida, né, durante aquilo que nós chamamos de encarnação. Então, voltando a dividir tela para a gente entender o que nós estamos dizendo, Kardec nos diz que seguramente esse não é o pensamento de todos, ou seja, é geral, está sendo generalizado, mas há exceções, grandes e belas exceções, segundo Kardec diz. Mas não se pode dissimular que é o da maioria. Olha só. A regra é o quê? A maioria acredita numa fixação do destino, céu, inferno, no máximo purgatório, que não tem pé nem cabeça para aqueles que têm um pensamento um pouco mais aberto, né? Sobretudo das massas pouco esclarecidas. Por que massas pouco esclarecidas? Porque é ali que o falso profeta deita e rola para poder manipular pessoas pouco esclarecidas e tirar vantagens pessoais. Perceba que, mais uma vez, nós percebemos, né, a gente entende a doutrina espírita como sendo a doutrina da libertação. Quem se esclarece se liberta, e quem se esclarece e se liberta já não se submete mais a esse tipo de exploração. Ou seja, Deus não precisa de dinheiro. Eu não preciso dar dinheiro para ninguém para cultuar a Deus. E com esse dinheiro que eu deixo de dar para a igreja, A, B ou C, eu posso estar e preciso estar ajudando quem realmente precisa, que é quem tem fome, quem precisa de um medicamento, quem precisa de um agasalho. Esses precisam de ajuda. Igreja não precisa de ajuda, Deus não precisa de ajuda. Então é esse esclarecimento que nós precisamos ter. A casa de oração até precisa de alguma coisa, mas muito simples, né? Dividir uma conta de água, uma conta de energia, as despesas de faxina, de limpeza, tudo bem, até aí eu concordo. Mas arrecada-se muito mais do que isso. Então é esse esclarecimento que nós precisamos ter e precisamos levar às pessoas. Então ele está falando, sobretudo, das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que se faz das condições para ser feliz no outro mundo não mantenha apego aos bens daqui e, por consequência, o egoísmo. Então que a gente, nesse movimento de esclarecimento, entenda que tudo que nós conquistamos aqui é momentâneo. Tudo que nós conquistamos em termos de matéria é como se fosse um empréstimo. Eu vou usar durante a encarnação. É posse minha? Relativamente sim, porque o Livro dos Espíritos é muito claro ao nos dizer que tudo que nós conquistamos pelo nosso trabalho é posse nossa, mas é posse relativa. O que é posse absoluta? Aquilo que eu levo ao desencarnar. Conhecimentos, sentimentos. Para usar todo esse conhecimento e todos esses sentimentos na sequência das encarnações para desconstruir as minhas imperfeições. Então, conhecimento, sentimento, imperfeições, né? Quem dera as imperfeições ficassem com o corpo, não ficam. Isso é nosso, no sentido absoluto. Mas que a gente não incentive esse apego às coisas que vão ficar, que são nossas apenas no sentido relativo, ou seja, quando eu desencarnar, vão para outras mãos. Retornando a dividir tela, Kardec prossegue. Iniciamos o item 8. Acrescentemos a isso que tudo nos costumes concorre para fazer lamentar a vida terrestre e temer a passagem da terra ao céu. Então veja que às vezes nós mais lamentamos do que propriamente entendemos o objetivo da chamada vida terrestre, que é aquilo que a doutrina espírita vai chamar de encarnação ou reencarnação. Me lembro nesse momento, para ajudar a esclarecer, do comentário dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, em vários pontos, aliás, quando eles nos ensinam que o espírito, na erraticidade, né, no intervalo entre uma encarnação e outra, ele enxerga tudo que ele vai enfrentar na encarnação por escolha sua, escolha do gênero de provas, de uma outra forma. Lá no plano espiritual, tudo isso que nós estamos passando, muitas vezes a gente enxerga como oportunidades de crescimento, oportunidades de enfrentar dificuldades para crescer, para amadurecer, para vencer desafios, vencer obstáculos, mas ao encarnar as mesmas situações que nós escolhemos
muitas vezes nós enxergamos como desgraça, nós enxergamos como problemas. Veja, é o mesmo espírito em dois momentos diferentes, enxergando aquelas provas escolhidas por nós de forma diferente. No plano espiritual a gente abençoa. Bendita, por exemplo, bendita família que vai me ajudar a amadurecer. Na encarnação, maldita família que me estressa. Na erraticidade, bendito trabalho que vai me ajudar a ganhar o meu pão de cada dia e me ajudar também a vencer determinadas dificuldades, a amadurecer frente a essa ou aquela questão da vida. Durante a encarnação, maldito trabalho, porque eu não gosto do que eu faço, não gosto das pessoas. Mas veja, o mesmo espírito, que no plano espiritual via de uma forma, durante a encarnação acaba vendo de outra. Então a gente acaba voltando para o texto. Por consequência de ensinamentos que nós viemos tendo durante muitas encarnações, lamentando a vida terrestre, lamentando as oportunidades de crescimento que nós mesmos pedimos e nós mesmos aceitamos durante a encarnação, e temer a passagem da terra ao céu. A chamada desencarnação ou morte física muitas vezes é temida, porque durante a encarnação a gente sabe que não conseguiu cumprir bem a nossa função. E Kardec prossegue: a morte é cercada apenas de cerimônias lúgubres, que aterrorizam mais do que provocam esperança. Convenhamos, as seitas cristãs não conseguem trabalhar a morte de uma forma saudável. Não conseguem enxergar a morte como a porta da libertação, como nos é ensinado em o Evangelho segundo o Espiritismo. A maioria das seitas cristãs trabalham muito mal esse conceito, que é uma libertação, não é mais a porta para o nada, como nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Cerimônias que muitas vezes traumatizam as crianças, porque tem choradeira, tem desespero daqueles que ficam. E não é isso o que a doutrina espírita nos tem ensinado. E Kardec prossegue, já caminhando para o final do estudo de hoje. Quando se representa a morte, é sempre sobre um aspecto repulsivo e nunca como um sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostram-no hediondo e descarnado, ou seja, muitas vezes cultua-se a própria putrefação dos órgãos, o próprio apodrecimento do corpo, a decomposição, os vermes. Então veja que ao longo do tempo foi assim que nós enxergamos o processo da morte, quando na verdade aquele corpo sendo corroído por vermes e apodrecendo, se nós conseguíssemos cumprir o nosso processo de desmaterialização ou de espiritualização durante a encarnação, entendamos em doutrina espírita que se a gente tivesse conseguido esse processo, quando o corpo entrar nesse processo de putrefação, a gente não estaria mais ligado a ele. Porque o processo de autoespiritualização leva a diminuir a força de ligação do perispírito com o corpo. O que faria com que, ao desencarnar, nós nos desligaríamos com mais facilidade. Mas a gente não consegue fazer isso, porque embora sendo espiritualistas, e no nosso caso espíritas, a gente ainda vive de forma extremamente material e acaba fortalecendo essa ligação do perispírito com o corpo. E para encerrar o estudo de hoje, nenhum simboliza a alma se desprendendo radiosa dos seus vínculos terrestres. Veja, quase não há, quando se fala de morte, imagens da alma se desprendendo do corpo, feliz por ter evoluído, feliz por ter enfrentado da melhor forma possível as suas provas e buscado da melhor forma possível o seu processo de evolução e de amadurecimento. Nós não temos, na maioria das seitas cristãs, a maioria das seitas cristãs trabalha a morte como se fosse um fim, como se fosse um grande problema, e na verdade, sendo um processo natural, o corpo vai morrer e ninguém vai ficar para semente, Deus não faria de um processo natural um problema, e sim uma passagem
Se o processo é natural, a passagem tem que ser obrigatoriamente natural. A gente encerra aqui o estudo de hoje do livro Céu e Inferno, agradecendo a presença dos amigos mais uma vez. Obrigado de coração por terem estado com a gente com tanta frequência, né? Sempre que possível, aí na medida das possibilidades de cada um. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve no canal, dá o seu joinha no vídeo, comenta, compartilha e vamos juntos estimular o estudo da obra de Allan Kardec, como nós já dissemos. O único objetivo desse estudo: estimular a reflexão sobre as obras da codificação. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais.